Começando pelo desemprego na região autónoma dos Açores, essa é uma das situações que preocupa tudo e todos, obviamente que também preocupa o setor agrícola, sabendo que as implicações com o desemprego na região autónoma dos Açores também de forma transversal poderá ter no nosso dia-a-dia e essencialmente na nossa economia. Temos a consciência que quanto mais desemprego houver, menos rendimento as pessoas têm disponível, mais dificuldades terão em poder comprar também alguns dos seus alimentos, sabendo que os alimentos que vêm da área da agricultura são alimentos a preços bastante acessíveis, por isso é que existem os subsídios. A agricultura é para fazer com que os produtos derivados da mesma agricultura sejam aos preços que são, mas também temos a consciência que, para além do problema social que é o desemprego na região, também tem um problema económico bastante acentuado. E nós temos a consciência que os próximos tempos não vão ser fáceis a nível de emprego, porque nós não estamos a ver muitas formas, o tipo de empresas que poderão vir a aumentar o emprego nos próximos tempos, sabendo que a agricultura ainda tem aqui algum espaço de manobra, poderá adquirir algum deste mesmo emprego, algum destes empregados na área dessa potencialidade. Na área do leite dificilmente poderá aumentar, na área da carne pode aumentar de alguma forma, mas essencialmente também temos a consciência que na área das produções, que chamamos na área da diversificação agrícola, existe aqui algum espaço para que as pessoas retomem o trabalho na terra, sabendo que começou a haver uma especialização por falta de mão de obra que derivou esta mesmo da agricultura para a construção. O processo agora inverse, mas também é bom que todos percebam que a maior parte das pessoas não sabem trabalhar na agricultura, que vão ter grandes dificuldades em vir a começar a trabalhar na agricultura, e penso que era importante todos nós pensarmos em conjunto formas de ensinar e de educar as pessoas a tomarem e a trabalhar na agricultura novamente, porque o futuro desta região passará inequivocamente pela agricultura e que as pessoas, de modo adulto, têm que fazer uma pequena agricultura, não de autossubsistência, mas também tornarem-se um pouco mais independentes em relação às grandes superfícies e aos grandes mercados, porque há produtos que as pessoas podem e devem muito bem produzi-los nas suas localidades, nas suas casas, nos espaços que existem disponíveis. E quanto à educação nos Açores, realmente a educação nos Açores tem vindo a melhorar de forma substancial, portanto, temos a consciência, mas também começa-se a dar os primeiros sinais negativos em relação à própria universidade, com as dificuldades financeiras que tem neste momento, com os apertos a todos os níveis, se calhar com o fecho de alguns cursos. Portanto, é esta mesma educação que teve uma grande implantação a nível regional e mesmo a nível nacional, poderá ter os próximos tempos muito mais dificuldades, sabendo que hoje começamos a ter uma juventude bem formada em várias áreas, mas infelizmente derivado também ao desemprego, temos a consciência que muitas dessas pessoas formadas na nossa região e no nosso país, infelizmente, que fique bem claro, vão ter que emigrar para poderem ter um garante e um futuro risonho à sua frente, porque nós não estamos a ver nos mercados laborais nacionais e regionais para tanta gente formada espaço para terem trabalho, para terem emprego. Portanto, é um desafio que se coloca a tudo e a todos, sabendo que a formação e que a educação são bases essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade, para o desenvolvimento de uma região, para o desenvolvimento de um país. Mas, obviamente, na conjuntura atual, as pessoas têm que ter consciência que não basta só ter formação, se não tiver depois disponibilidade de trabalho, portanto nós ficamos com as pessoas formadas e sem qualquer tipo de aproveitamento. Por isso o desafio de imigração, que muita gente não gosta de ouvir, terá que ser forçosamente, se calhar nos próximos tempos, um desafio que as pessoas vão ter que repensar, infelizmente para todos nós, mas é para a salvaguarda dos que cá ficam e dos próprios que terão que sair. Em relação às pescas, as pescas também é um setor vital na nossa economia, tem um impacto que tem na mesma economia, portanto também serve como suporte de exportação na balança comercial, de onde é favorável nas exportações, a pesca tem um papel preponderante, a fixação das pessoas nos meios rurais e nas pescas é fundamental, como toda a gente percebe e sabe, mas também nas pescas não houve o verdadeiro desenvolvimento como tem havido na agricultura, principalmente na área do leite. As pescas também é um tecido produtivo na região que tem que ser visto e acarinhado como tal, porque tem um grande potencial. Temos um mar enorme, que nem sempre é bem aproveitado,
mas também hoje começámos a ouvir muitas queixas dos próprios pescadores em relação às cotas introduzidas em relação a algumas espécies, que obviamente os irá dificultar a vida nos próximos tempos. Se calhar as pescas têm que ser repensadas para o futuro também, se calhar de uma forma diferente, e não sabemos ao certo se com mais pescadores e mais barcos essa será a solução. Não tenho qualquer certeza em relação a essa matéria, porque derivado às cotas impostas e aos próprios mercados em si, a limitação das pescas. Há um facto, neste momento, o que temos é que cada vez especializar-nos em pescar melhor os produtos que têm valor acrescentado, produtos de peixe que têm valor acrescentado para exportação, que é isso que acontece na região, mas também é preciso repensar tudo a nossa pesca na região, porque temos a consciência que existem muitas dificuldades, porque a pesca também está muito dependente do clima, das condições climáticas em diversas ilhas, e depois em termos de logísticas, de frios, em algumas das mesmas ilhas e dos barcos. Portanto, há aqui um trabalho que tem que ser feito, tem que ser verdadeiramente aprofundado, para que este setor também possa vir a crescer de uma forma organizada e sustentada, em que o rendimento dos pescadores também seja uma vantagem comparativa, que nos últimos anos todos nós sabemos que não são estes, apesar de serem o principal, o papel principal em toda a cadeia, são estes os menos beneficiados. Em relação à lavoura, todos temos a consciência que a lavoura neste momento também passa dias difíceis, como é do domínio público, como todos os outros setores também. Sabendo que a lavoura na região autónoma das Açores representa 50% da nossa economia, portanto há muito investimento feito nesta área, portanto na área da indústria de laticínios, toda ela modernizada a nível Açores, como é de conhecimento de todos, portanto existe ainda um caminho longo a percorrer na área da produção, quer a nível das infraestruturas, quer a nível de caminhos, água e luz, embora se reconheça que tenha sido feito muito nesta área, mas também nas próprias explorações há uma grande necessidade de emparcelhamentos e de modernização das mesmas, porque sabemos que essa será uma das vantagens comparativas para o futuro. A lavoura, neste momento, o nosso grande objetivo é trabalhar sempre em prol da qualidade, produzir muito mais. Todos nós temos a consciência que será difícil, mas produzir com qualidade, esse tem que ser um objetivo, e tem-se provado na prática a melhoria substancial na qualidade dos nossos produtos que temos na área do leite, na área da carne e na área da diversificação agrícola. Nós temos, na área do leite, crescemos de forma substancial. Hoje temos indústrias modernizadas e bem apetechadas e com alguma agressividade no mercado, que isso também para nós é importante. Da lavoura, tem-se feito alguma reestruturação em que alguns pequenos agricultores e alguns com dificuldades saíram do setor com uma forma digna, com os resgates leiteiros que foram implementados na região. Há que continuar essa mesma reestruturação para o futuro, para que aqueles que vão ficando fiquem sempre tenham a possibilidade de crescer e dimensionar-se, também para tornar as explorações mais eficientes e mais competitivas. Em relação aos outros produtos que há na área da carne, tem que haver alguma especialização em algumas ilhas na área da carne. Isso tem vindo a ser melhorado. Não basta só criar as infraestruturas de matadores e salas de desmancha, é importante, mas também não é só, porque a política dos transportes entre ilhas e para fora das ilhas terá um impacto muito mais importante que todos nós podemos pensar em matéria de exportação ou de importação de alguns produtos que nós temos que fazer. A política dos transportes nos próximos anos tem que ser toda ela repensada para melhorar a vida e a economia da própria região para todos nós. As tarifas aéreas, em relação às tarifas aéreas, todos nós temos a consciência que são muito elevadas, portanto há que repensar todo o modelo na nossa opinião, de transportes que nós temos, mesmo nos transportes aéreos. Penso que as tarifas, ao serem tão elevadas, quer para exportação e não só, mas até mesmo para aquilo que nós temos como objetivo na região autónoma dos Açores, um turismo que também se faça de forma mais fidelizada e que pagam pelo valor acrescentado dos nossos produtos, são consumidores acessíduos dos nossos produtos, são os nossos colegas, os portugueses do continente. Faz sentido as tarifas serem mais baixas e mesmo para o mercado da cidade, que é um grande potencial de turismo que nós temos desperdiçado. Portanto, com tarifas muito mais baixas, de certeza absoluta que vamos ter mais pessoas do mercado da cidade na região, vamos ter muito mais pessoas do continente na região, porque esses é que se alimentam 2 vezes nos restaurantes, são esses que consomem os nossos produtos, são esses que os valorizam, são esses que os identificam e são esses que fazem promoção de forma gratuita dos mesmos. Se calhar tarifas aéreas mais baratas para outros países, essa não deve ser a melhor política que se tem utilizado, com os resultados, como todos estão à vista, porque as próprias estatísticas falam por si. A nossa gastronomia tem vindo a melhorar de forma substancial na região dos Açores, mas temos um caminho longo a percorrer
nesta área da nossa gastronomia, que nós temos produtos de eleição, quer a nível de pescado, quer a nível da carne e derivados de leite. Há que os confeccionar melhor, há que os apresentar melhor, há que os divulgar melhor, há que aproveitar todos os eventos que se façam na região ou fora da região para divulgar a nossa gastronomia, porque temos uma gastronomia muito rica, muito boa, com muita qualidade, com produtos de eleição, e a gastronomia é sempre um polo aglutinador nos mercados tradicionais de turismo. Quanto às governações, que essa é sempre uma pergunta difícil, o que fez Carlos César, o que fez Mota Amaral, positivo e negativo. Eu penso que foram dois líderes na região autónoma dos Açores carismáticos, em que tiveram 18 anos, 16 anos de governação, só conhecemos estes dois, portanto habituámos a eles durante esses anos. Relativamente ao primeiro presidente, ao Mota Amaral, portanto começou um trabalho que não teve as mesmas possibilidades no futuro que outros tiverem, derivado a outros apoios que houve mais tarde. A Lei de Finanças Regionais teve um impacto muito positivo, mais tarde o perdão da dívida regional também. Mas, de qualquer forma, estamos aqui perante dois líderes que ainda um se mantém no ativo e esperamos que o outro também se mantenha no ativo, que são duas pessoas de grande capacidade, que podem ter sempre um grande impacto a nível nacional, na política nacional. Portanto, o que fez Mota Amaral, toda a gente tem consciência que logo a seguir 25 de Abril os Açores desenvolverem-se pela defesa da autonomia, e também, mas essencialmente pela marcação positiva no tudo nacional. Houve um grande desenvolvimento a partir dos governos regionais, que é no tempo de Mota Amaral, e mesmo também de forma bastante assídua nos últimos tempos com o Carlos César. Nós temos uma região desenvolvida, é uma região que em termos de riqueza está acima de muitas regiões do país, e também deve ser quente, parece um pouco a nossa agricultura, mas de qualquer forma temos que reconhecer que tivemos dois grandes governantes na região dos Açores, em que há muito de positivo que se criou na região, portanto, desde a área da educação, a criação das universidades, novas escolas, mesmo um pouco a política de transportes melhorou de forma substancial, as acessibilidades, mais caminhos, as habitações, o mundo rural desenvolveu-se muito. Portanto, todos eles nessas áreas, na área social, na área de educação, houve um grande desenvolvimento na região autónoma dos Açores. Para mim, o que acho de negativo nos dois, eu penso que os últimos anos de mandato de Mota Amaral acabaram por ser um desagregado de um governo na totalidade, em que acabaram todos por cair no descrédito e acabarem por perder as eleições de seguida nos últimos anos. Portanto, começámos a perceber que cada um puxava para si, cada um tinha as suas capelinhas, e depois tivemos os resultados nas eleições a seguir, em que deram a vitória ao Partido Socialista. Na governação do Carlos César também, como há muitos defeitos, como há muitas virtudes, também há muitos defeitos, e em aspas também na de Mota Amaral. Mas aqui o que eu gostava de frisar, que para mim, para muita gente é muito positivo, mas que para mim é negativo, não a construção da obra em si, mas o efeito que ela tem, em termos de retorno, que estamos a falar concretamente dos escudos, o efeito que ela tem em termos de retorno, a grande desvantagem para nós que ela teve ser feita em tão reduzido tempo, vão ter implicações nefastas na nossa economia, na região autónoma dos Açores, penalizando gravemente a construção na região autónoma dos Açores, em que nós podíamos fazer uma obra muito mais prolongada no tempo, mesmo fazendo a obra de escudos, que é em que eu não concordo muito pessoalmente, mas já que foi feita, não podia ter sido feita tão rapidamente, com muita mão de obra exterior, com muita maquinaria exterior, ou seja, penalizou gravemente o nosso emprego. Eu penso que para muitos pode ser uma obra emblemática do governo, não vejo devidade dessa situação, não vejo discordar porque não me interessa discordar, mas para mim eu penso que é a pior mancha desse governo, apesar de ser uma obra de grande dimensão, mas será a obra que vai ter mais dificuldades em termos de retornos económicos, sociais, e não só, com implicações bastante graves para os próximos anos na região autónoma dos Açores. Em relação aos impostos, claro, toda a gente sabe que os impostos acabam por ser uma tragédia para todos nós, portanto, toda a gente tem um aumento de impostos, é bom que as pessoas também não se esqueçam que os agricultores também têm um aumento substancial dos impostos, quer a nível de IVAs, quer a nível de IRS, e obviamente que, para além do aumento dos impostos, temos sido muito penalizados nos benefícios que nós tínhamos fiscais. Cada vez essa diferença entre a região e o país se acentua menos, portanto, aquelas discriminações positivas cada vez são menores. A tendência, nesse momento, se calhar, é para diminuir. Obviamente que os impostos têm um impacto muito negativo em toda a economia, em todo o nosso dia-a-dia e no nosso rendimento, quer a nível dos produtores, quer a nível dos agricultores, quer a nível da população em geral. Que futuro para os Açores? Portanto, nós para os Açores achamos sempre que temos um futuro, os Açores uma região
em que a aposta na agricultura fará sempre com que os Açores sejam uma região do país vital. Portanto, que a aposta na agricultura fará sempre com que os Açores tenham uma balança comercial mais ou menos favorável em termos de importações e de exportações, e as regiões valem por aquilo que exportam e não por aquilo que importam. Sabendo que a nossa base económica está assente na agricultura, esse é um setor que tem que ser apostado, porque se apostar na agricultura, se todos não acreditamos na agricultura, obviamente que o futuro dos Açores, para além de passar pela mesma, estará assegurado até de forma transversal nestes setores de atividade. Em relação aos imigrantes açorianos é aquilo que eu dizia há pouco, são pessoas que derem provas, apesar das grandes dificuldades com que saírem daqui, mas que o evoluir dos anos deram provas em todos os continentes que existem açorianos, imigrantes açorianos, todos eles existem em cargos de grande relevo, com grandes capacidades. Pena é que muitas dessas capacidades não sejam aproveitadas na região autónoma dos Açores, no nosso país, mas isso tem muito a ver com os sistemas, infelizmente, em que também se permeia demasiada mediocridade e se valoriza muito pouco as nossas grandes capacidades. Mas podemos nos orgulhar dos imigrantes que temos em todas as áreas do mundo, porque são imigrantes que felizmente vingaram nos outros países e que demonstram sempre uma grande solidariedade para com a região autónoma dos Açores. Pena é que nem sempre de cá para lá se faça da mesma forma. E aqui o exemplo que eu estava a dar na política dos transportes para turistas de excelência, que são os nossos imigrantes que gostam de ver as suas raízes, gostam de ver a sua terra, as tarifas, ou seja, as passagens tinham que ser muito mais baixas, nem que fosse por uma questão de dívida que os açorianos têm para com os imigrantes, porque a imigração, custa dizer isso, mas é um facto, os primeiros imigrantes que forem com grandes dificuldades que saíram da sua terra, desenraizados dos seus meios, chegaram a países que muitos deles nem falavam as línguas, chegaram e venceram, mas foi esses que ao saírem deram a possibilidade de ficar, poderem crescer e dimensionar as suas próprias empresas, na área da agricultura também. Portanto, nós temos que ter um carinho muito especial para os nossos imigrantes, porque o desenvolvimento dos Açores também se deve a eles. Portanto, queria concluir que a imigração tem que ser vista não só como um oportunismo político, mas essencialmente também como nossos parceiros até na própria economia da região autónoma dos Açores.